the dragon for you and for me. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, o leão é conhecido como ser o rei da selva, né? O rei das florestas. E outra figura muito poderosa das florestas é o lenhador, né? Aquele que vai lá, acorda cedo, corta lenha, pula buraco de tatu, foge de cobra, né? Ou até, se desvia de muitos perigos, né? Então temos aí dois gigantes aí da selva, Levon Aronian, né? O leão armênio, super grande mestre armênio que joga pelos Estados Unidos, e aqui o Mamedjarov, então conhecido pela sua brutalidade e agressividade. Essa partida aconteceu no Meltwater Chess 2021 e vamos dar uma olhada que ele é demais. O Aronian abre aqui com o peão do rei E4, o Mamedjarov responde com E5, temos cavalo em F3 e olha só, D6, a defesa Philidor. Não é muito jogada pelos grandes mestres, interessante ver ela ocorrendo, é uma abertura rara entre os grandes mestres. D4, E por D4 e aqui dama por D4, olha só que decisão curiosa do Aronian, né? Aqui capturando de dama, essa dama vai estar sujeita a todo tipo de assalto aí, de ataque e tudo mais. Vamos ver, mas o Aronian sabe o que está fazendo. Cavalo em F6, agora pressionando o centro, cavalo C3 desenvolvendo e bispo E7. O lenhador por enquanto só preparando ali as suas ferramentas, né? Nada demais por enquanto. Bispo G5 aqui pelo Aronian, temos H6 atacando o bispo. O bispo vai para segurança em H4 e agora roque simplesmente aqui pelo lenhador. H3 aqui pelo Aronian, segurando a casa de G4, dando também a casa de H2 aqui para o bispo. Cavalo C6 com um tempo sobre a dama. Esse é o problema dessa dama que sai logo, né? Alguma hora as brancas acabam perdendo tempo aí com essa dama que saiu tão cedo. Dama em E3 aqui pelo Aronian e agora torre E8 aqui pelo lenhador. Por enquanto desenvolvendo também. Grande roque, então temos aqui roques de lados opostos. O leão contra o lenhador com roques de lados opostos, isso não vai prestar. Bispo em E6 foi jogado agora pelo Mamedjarov, aqui o lenhador colocando pressão já na ala da dama, que é onde está o rei do Aronian. E agora G4, o Aronian parte para o ataque aí na ala do rei. Temos A6 preparando o ataque na ala da dama, torre G1, Aronian valente coloca a torre aí na coluna G e aqui B5, o lenhador não foge à luta, não faz lances defensivos como tirar o rei ou nada disso, já segue aqui com B5, o Aronian segue com G5, segue agredindo e agora cavalo em H7 aqui, foi jogado pelo Mamedjarov e o peão fica cravado, né? Se não tá caindo o bispo lá em H4 que está atacado duas vezes, a partida seguiu com cavalo D5 aqui pelo Aronian, agora temos bispo por D5, torre por D5 e aqui cavalo B4, o lenhador esperou a hora de atacar, foi atacado, segurou o ataque do leão e agora está atacando a torre, está atacando em A2. E nessa posição então, o leão armênio mostra por que o seu nome é leão e segue com um bonito lance aqui, G por H6, o que é isso pessoal? Aqui deixando a torre, partindo mesmo, abrindo a coluna G, partindo para o ataque, né? Deixando o bispo, deixando o que você quiser, deixando peça à vontade, o negócio aqui é atacar, né? E aqui então o Mamedjarov aceita a oferta do bispo e captura uma peça extra aqui com o bispo por H4. Aqui se ele tivesse jogado o cavalo por D5, capturando uma torre, atacando a dama, o Aronian aqui seguiria provavelmente firme aqui com torre por G7, cheque, e depois de rei H8, dama D4, ameaçando todo tipo de ataque, e depois de cavalo de D em F6, então aqui o lenhador teria uma torre a mais temporariamente, mas agora poderia seguir com E5, com forte ataque aqui para as brancas. Depois de... Aqui não daria para jogar D por E5, olha que loucura essa posição. Se jogasse D por E5, aqui seguiria com cavalo por E5, olha que loucura, deixando a dama, deixando tudo, né? Para dar um checkmate aqui em F7, cavalo por F7 seria mate, por exemplo, dama por D4, cavalo por F7 seria checkmate. Então muito legal esse lance E5, aqui poderia seguir com o cavalo H5 atacando a torre e além de tudo a gente poderia ter agora dama G4, olha que loucura essas continuações aqui, deixando a torre, não dá para capturar a torre, senão dama por G7 seria mate. E depois de torre G8, então, dama por H5, torre por G7, H por G7, cheque, rei por G7 e bispo D3, a gente teria aí uma partida bastante divertida, muito provavelmente melhor para o Aronian por conta do ataque todo aqui na ala do rei, depois de cavalo F8, dama G4, o Aronian continuaria perseguindo, cavalo G6, bispo por G6, F por G6
e cavalo D4 ameaçando todo tipo de duplo. E apesar do material a menos aqui, a posição seria muito boa para o Aronian, né? Então não foi assim que seguiu, portanto por isso que o lenhador aqui não capturou, aqui, ainda não está cortando a lenha aqui, né? Deixa essa torre aí e preferiu jogar aqui com o bispo por H4. O Aronian segue atacando torre por G7, cheque rei H8 e agora torre F5, botando pressão total aqui em F7. A partida seguiu com o bispo em F6, bloqueando o ataque lá em F7 e agora a torre aqui por F7, olha que legal. Ataque forte aqui no bispo. Uma outra possibilidade muito interessante nessa posição seria o lance dama B3 aqui. Olha que loucura, né? Aqui seria um lance muito forte pressionando em F7, deixando a torre, né? E aqui vários lances seriam possíveis. Está atacando o cavalo. Aqui se por exemplo jogasse cavalo C6 estaria vindo dama por F7 com ataque fortíssimo. Se bispo G5, cheque, rei B1, cavalo em F6 tentando salvar, aí a posição poderia seguir simplesmente com torre por F6 e depois aqui de bispo por F6, torre H7, cheque mate, né? Então dama B3 seria um lance fortíssimo, as pretas teriam que responder aqui com dama E7 para segurar em F7 e aqui poderia seguir, por exemplo, com dama por B4, bispo por G7, H por G7, cheque, rei G8 e dama D2 com uma posição aí talvez vantajosa para as brancas, apesar de ter uma torre e duas peças menores contra duas torres de uma peça menor, o ataque é muito forte. Depois de, por exemplo, dama E6 e bispo D3, o Aronian teria mais do que compensação aí pela perda material, além de tudo um peão avançado estrategicamente muito forte. Então que partida, senhores, que partida maluca, né? Aqui bispo F6 foi jogado, agora atacando a torre, e aqui o Aronian não vai para o lance mais forte da posição dama B3, que a gente encontra, né, com a ajuda de computadores. Aqui na partida ele seguiu com torre por F7. A partida seguiu com torre F8, agora tentando trocar essa torre perigosa. Temos torre por F8, dama por F8 e agora E5. O Aronian segue atacando. Temos D por E5, cavalo por E5. Esse cavalo é perigoso demais, ele está vindo aqui querendo vir para G6 para dar um duplo. Agora dama G8 evitando o duplo, mas de olho também aqui na casa de A2. E aqui o Aronian, já com muito pouco tempo no relógio, tipo segundos no relógio, faz agora o lance dama em F3. E o lenhador, com a lâmina afiada, com o material bem colocado, com tudo bem ajustado, parte para cortar a lenha. Segue com torre E8, primeiro pressionando aqui o cavalo. Temos cavalo G4, parece que o Aronian está bem, esse cavalo está atacando em F6. Mas agora é hora de cortar a lenha e cortar firme. Dama por A2, aqui o lenhador entra na posição do leão armênio. Aqui rei D2 foi jogado. Por quê? Não dá para capturar aqui em F6? Aqui se o Aronian tivesse capturado em F6, o lenhador daria checkmate em 2 lances. Com dama em A1, cheque, rei D2. E dama em E1, checkmate. Olha só aqui o cavalo tirando a casa de D3, o peão tirando a casa de C2. E a dama aqui e a torre cooperando para esse belíssimo de um checkmate, né? Então a partida seguiu com o rei D2, aqui o rei já saindo disparada, e agora dama em A1, o Aronian segue aqui com cavalo E3 tentando se defender, com muito pouco tempo no relógio, bispo por B2, o lenhador tá vindo com tudo, bispo D3 aqui, o Aronian vai tentando se defender, mas depois de simplesmente bispo C3 cheque aqui pelo lenhador, aqui no lance 27, meus amigos, depois de um ataque maravilhoso, aí o Aronian que fez um sacrifício correto, mas não soube executá-lo, aí infelizmente até o final, com muito pouco tempo no relógio, abandona aqui a partida. Vitória do lenhador para cima do leão, aqui uma partida de extrema agressão dos dois lados, né? O Aronian como um leão foi para cima no começo da partida, o lenhador segurou ali, né, como está acostumado a se defender dos animais ali da selva e tudo mais, se defendeu e depois cortou a lenha. Bispo C3 aqui abandonou. Ah, mas abandonou por quê, Rafael? Aqui dá para dar uns cheques aí, sei lá, tentar dar um checkmate. Aqui o problema... Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui o problema é o seguinte, vai jogar rei E2, tá vindo dama E1, é mate no próximo lance, né? Não tem jeito aqui, não tem jeito. É checkmate. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá.
Essas partidas de extrema agressão não costumam ser muito precisas, né? Aqui para um nível de super grande mestre, né? 78,9% de precisão aqui para o Aronian, 75,1% de precisão aqui para o lenhador, para o Mamediarov. Aqui vale aquela frase do Tartakover, né? Ganha quem comete aí o penúltimo erro, né? Então aqui foi mais ou menos essa história. E também tem uma outra frase de Tartakover que se aplica aqui, que ele dizia que todo erro traz algo de certo nele, né? Aqui o Aronian foi para aquele sacrifício que era correto e depois ele acabou errando, né? Então o problema não foi o sacrifício do Aronian, foi a continuação dele, né? Vamos dar uma olhada lá no tabuleiro o que aconteceu. Foram dois momentos principalmente que vale a pena a gente comentar. Um foi depois aqui de bispo F6, o Aronian faz o lance torre por F7, mas durante a partida a gente viu que dama B3 seria talvez aí, com a ajuda dos computadores, a continuação mais precisa e mais forte aí para o Aronian, mostrando que o sacrifício dele tinha uma ideia correta por trás, né? A execução que acabou não sendo a mais forte. E num outro momento, aqui quando o Mamediarov vem com dama G8, aqui o Aronian já está com muito pouco tempo no relógio, essas posições muito táticas, muito complexas, consomem muito tempo, né? O lenhador foi mais rápido ali, aqui ele estava com mais tempo, o Aronian já com alguns segundos no relógio, faz o lance dama F3 aqui que acaba sendo o problema. Aqui talvez dama E4 pudesse ser mais forte. Por quê? Qual que é a ideia aqui, né? Mantém a pressão aqui no cavalo, isso é importante. Continua defendendo o cavalo aqui em E5, também é importante. Dama F3 não faz nada disso, né? Apesar de botar pressão em F6. Mas deu tempo do Mamediarov atacar com torre 8. Se dama E4, se ele vem com esse mesmo ataque de torre 8, aqui dá tempo de jogar um lance como F4, por exemplo. E a dama não pode mais sair daqui, por exemplo, não dá para jogar a dama por A2, como seguiu na partida, porque aqui a dama continua fazendo oposição aqui à torre, pode seguir com o cavalo G6, ó, dando um cheque aqui e vai capturar a torre na sequência com uma posição vencedora. Então, depois de F4, as pretas teriam que jogar alguma outra coisa. Por exemplo, cavalo por A2 cheque, aí rei B1, e aí de repente jogar um C5, por exemplo, se o lenhador viesse com agressão, aqui poderia seguir com torre G5. O Aronian com certeza precisaria de mais tempo para chegar nessas linhas, né? Torre G5 não é um lance muito óbvio, não é fácil de achar. Porque o bispo pode capturar, o cavalo pode capturar, só que na verdade aqui se bispo por G5 tá vindo cavalo G6. Olha que loucura. Aqui se jogasse bispo G5 estaria vindo cavalo G6 e o rei não tem mais para onde ir. Teria que perder a dama aqui com uma posição vantajosa e vencedora, né? Então, por exemplo, depois de dama, na verdade não pode nem capturar. Aliás, não tem checkmate, né? Não tem checkmate porque o cavalo está sendo, né? Não dá para tentar dar mate aqui na fileira do fundo que está caindo o cavalo. Então, assim, com certeza precisaria de mais tempo para isso, né? Para analisar tudo isso. E se tivesse tomado de cavalo aqui, depois desse lance estranho torre G5, viria cavalo G6 de qualquer maneira, só que agora o rei teria H7 e aqui poderia seguir com cavalo F8 cheque, aqui é um cheque duplo, né? Então só resta mexer o rei por H6 e aí F por G5 viria com cheque, olha que loucura, e depois de bispo por G5, dama por E8. Com certeza o Aronian precisaria de muito tempo para achar essa continuação, mas seria uma continuação que daria equilíbrio, né? Uma dama e duas peças menores para cada um, por incrível que pareça, essa posição maluca está equilibrada, as pretas seguem com o cavalo B4 e o jogo vai embora aí com chances para os dois lados, né? Com muito pouco tempo no relógio, o Aronian faz lance dama F3 e o lenhador, ele olha para aquela lenha e aí não tem mais jeito. Torre E8, dama por A2 e agora acabou. A derrota quando vem nesse tipo de posição agressiva, ela vem rápida, né? Em 4, 5 lances aí, o lenhador arrematou a partida. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você ainda não fez isso, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Para ajudar aí, contribuir com o crescimento do canal, contribuir para que a gente continue postando aí mais vídeos. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,